After reviewing the report from a recent physical examination, Após analisar os resultados de uma recente avaliação médica, soube que precisaria fazer alguns ajustes em meu estilo de vida. Com o intuito de me ajudar, meu médico prescreveu para mim um plano de alimentação e de exercícios que, se eu escolhesse seguir, faria com que eu me tornasse uma pessoa mais saudável. Se cada um de nós passasse por uma avaliação espiritual, o que aprenderíamos a respeito de nós mesmos? Quais ajustes nosso médico espiritual prescreveria? A fim de nos tornar quem precisamos ser, é essencial que saibamos o que fazer e que façamos o que sabemos. Jesus Cristo é o médico dos médicos. Por meio de sua expiação, Ele ata nossas feridas, toma sobre si nossas enfermidades e sara nosso coração partido. Por meio de sua graça, nossos pontos fracos podem se tornar fortes. Ele nos convida a segui-lo ao aprendermos com Ele, ao ouvirmos suas palavras e ao andarmos na mansidão de seu Espírito. Ele prometeu nos ajudar neste longo processo de conversão que nos transforma e traz alegria eterna. O Salvador nos deu o Livro de Mórmon como uma ferramenta poderosa para auxiliar na conversão. O Livro de Mórmon proporciona nutrição espiritual, prescreve um plano de ação e nos conecta ao Espírito Santo. Escrito para nós, ele contém a palavra de Deus e de forma clara e nos ensina sobre nossa identidade, nosso propósito e nosso destino. Com a Bíblia, o Livro de Mórmon testifica de Jesus Cristo e ensina como podemos saber a verdade e nos tornar semelhantes a Ele. O irmão Saul Paulo tinha 58 anos de idade quando o Evangelho restaurado de Jesus Cristo foi apresentado a ele. Quando eu o conheci, já fazia vários anos que ele servia como presidente de ramo, mas descobri que ele nunca havia lido o Livro de Mórmon porque ainda não havia um disponível em seu idioma nativo, o birmanês. Quando perguntei a ele como sabia que o livro era verdadeiro sem tê-lo lido, ele respondeu que havia estudado diariamente o livro de ilustrações, histórias do Livro de Mórmon, ao olhar para as gravuras, usar um dicionário para traduzir as palavras em inglês e fazer anotações minuciosas sobre o que havia aprendido. Ele explicou: todas as vezes que eu estudava, orava a respeito do que havia aprendido e sentia paz e alegria. Minha mente ficava tranquila e meu coração enternecido. Senti o Espírito Santo testificar para mim que o livro era verdadeiro. Sei que o Livro de Mórmon é a palavra de Deus. Tal como o irmão Saul Paulo, cada um de nós pode estudar o Livro de Mórmon de acordo com nossas circunstâncias. Ao desejarmos acreditar e ponderar a respeito de seus ensinamentos em nosso coração, podemos perguntar a Deus com fé se eles são verdadeiros. Se formos sinceros em nosso desejo de saber e tivermos real intenção de agir, Ele nos responderá em nosso coração por meio do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo que saberemos a verdade de todas as coisas. Quando obtemos um testemunho divino do Livro de Mórmon, também sabemos pelo mesmo poder que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é seu profeta e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é sua igreja restaurada. Quando jovem, no início de meu serviço missionário, embarquei em um avião rumo à Austrália. Sentia-me muito sozinho, ansioso e inadequado, mas havia me comprometido a servir. Precisava desesperadamente de uma reafirmação de que o que eu acreditava era verdade. Orava e lia as Escrituras sinceramente, mas à medida que o voo se estendia, minha incerteza crescia e minha condição física piorava. Sofri com isso durante muitas horas e depois disso, um comissário de bordo passou pelo corredor e parou ao lado de meu assento. Ele tirou de minhas mãos o Livro de Mórmon que eu estava lendo e ele olhou para a capa e disse: "Este é um ótimo livro." Então ele me devolveu o livro, continuou andando. Nunca mais o vi. Enquanto suas palavras ecoavam em meus ouvidos, ouvi e senti claramente em meu coração: estou aqui e sei onde você está. Faço o melhor que puder e cuidarei do restante. Naquele avião, acima do Oceano Pacífico, recebi um testemunho pessoal por meio de meu estudo do Livro de Mórmon e dos influxos do Espírito Santo de que meu Salvador sabia quem eu era e de que o Evangelho era verdadeiro. O Elder David Edbaden ensinou: o conhecimento de que o Evangelho é verdadeiro é a essência de um testemunho. A constante fidelidade ao Evangelho é a essência da conversão. A conversão exige que sejamos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. O plano de ação do Senhor para nós, a doutrina de Cristo, é ensinado mais claramente no Livro de Mórmon. Ela inclui, primeiro, ter fé em Jesus Cristo ao confiarmos nele, guardarmos seus mandamentos e sabermos que ele nos ajudará.
Segundo, arrepender-nos diariamente de nossas falhas e sentir alegria e paz ao recebermos seu perdão. O arrependimento exige que perdoemos outras pessoas e nos ajuda a seguir em frente. O Salvador prometeu nos perdoar sempre que nos arrependermos. Terceiro, fazer e cumprir convênios com Deus por meio de ordenanças, tal como o batismo. Isso nos manterá no caminho do convênio que nos leva até Ele. Quarto, receber o dom do Espírito Santo. Esse dom nos permite ter a companhia constante daquele que nos santifica, consola e guia. Quinto, perseverar até o fim, ao seguirmos adiante, à medida que nos banquetearmos diariamente com as palavras de Cristo, ao nos banquetearmos com o livro de Mórmon e nos apegarmos a seus ensinamentos, podemos vencer as tentações e receber orientação e proteção ao longo de nossa vida. Ao aplicarmos constantemente a doutrina de Cristo em nossa vida, venceremos a inércia que impede a mudança e o medo que atrapalha a ação. Receberemos revelação pessoal, porque o Espírito Santo nos mostrará todas as coisas que devemos fazer. E as palavras de Cristo nos dirão todas as coisas que devemos fazer. Durante 20 anos, o irmão Huang Jun-kong teve problemas com o álcool, o cigarro e o jogo compulsivo. Quando conheceu Jesus Cristo e seu evangelho restaurado, o irmão Huang teve o desejo de mudar por causa de sua jovem família. Seu maior desafio foi parar de fumar. Ele era um fumante compulsivo e intenso e tinha tentado parar de fumar muitas vezes, mas não conseguia. Um dia, estas palavras do livro de Mórmon foram fixadas em sua mente, com um coração sincero e com real intenção. Apesar de ter falhado em tentativas anteriores, ele sentiu que talvez pudesse mudar com a ajuda do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Os missionários de tempo integral se uniram a ele com fé e lhe apresentaram um plano de ação que continha intervenções práticas e também uma grande quantidade de orações e de estudo da palavra de Deus. Com sinceridade e real intenção, o irmão Juan agiu com determinação e fé e descobriu que, ao se concentrar mais nos novos hábitos que desejava desenvolver, tal como estudar o livro de Mórmon, ele se concentrava menos nos hábitos que queria abandonar. Ao relembrar da experiência que teve há 15 anos, ele comentou: "Não me lembro exatamente quando parei de fumar, mas ao me esforçar diariamente para fazer as coisas que sabia que precisava fazer a fim de convidar o Espírito do Senhor para a minha vida, e ao continuar a fazê-las, o cigarro não mais me atraía, e continua assim até hoje." Ao colocar em prática os ensinamentos do livro de Mórmon, o irmão teve sua vida transformada e se tornou um marido e pai melhor. O presidente Russell M. Nelson prometeu: "Ao estudarem o livro de Mórmon em espírito de oração todos os dias, vocês tomarão melhores decisões todos os dias. Prometo que, ao ponderarem sobre o que estudarem, as janelas do céu se abrirão e vocês receberão respostas para suas próprias perguntas e orientação para a sua própria vida. Prometo que, ao se aprofundarem diariamente no livro de Mórmon, vocês serão imunizados contra os males diários, mesmo contra a sedutora praga da pornografia e contra outros vícios que entorpecem a mente." Queridos amigos, o livro de Mórmon é a palavra de Deus, e nos aproximaremos dele se estudarmos esse livro. Ao colocarmos suas palavras à prova, receberemos um testemunho de sua veracidade. Ao vivermos de acordo com seus ensinamentos com consistência, não desejaremos mais praticar o mal. Nosso coração, semblante e natureza serão transformados para nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador. Presto o meu firme testemunho de que Jesus é o Cristo, nosso Salvador, Redentor e amigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.